Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, nesse dia 7 de junho de 2018, dia de tristeza e dia de alegria. Tristeza por lembrar que um grande cara, um sujeito que chegou aqui, marcou época para todos sempre, né? 4 anos já se passaram do grande Fernandão, né? Fernandão se foi há 4 anos, o tempo passa muito depressa e o Internacional perdeu o seu grande líder dos últimos tempos. Fernandão, que eu pretensiosamente, digo eu, porque fui realmente eu que denominei assim na época, disse: chegou para o Internacional, quem sabe, um divisor de águas. E nem eu imaginava que ele fosse ir tão longe. É que aquele sujeito chegou 4, 5 dias depois, estreou, fez o gol 1000 em clássicos grenais, e aí se apresentava na entrevista coletiva como se fosse do tamanho praticamente do presidente do Internacional. Era um negócio impressionante, a facilidade que tinha de expressão, como ele comandava o público, né? Um cara que olhava por cima, um sujeito assim esclarecido. Eu já tinha o Fernandão como um bom jogador. Eu me lembro do Carlos Ribeiro, meu antigo patrão lá na Caldas Júnior, ele dizia assim: tá aí, ó, Rec, estão trazendo outra coisa aí pro Internacional lá da França, inventaram esse Fernandão. Diz: olha, doutor Carlos, eu vi esse cara jogar contra a Grêmio Internacional lá em Goiânia, isso aí é um inferno. Faz gol de cabeça, um cara que comanda as ações dentro de campo, e eu não estava enganado. Mas, para não dizer eu, o futuro do Fernandão dentro do Internacional, o que aconteceu dali para frente no Internacional, foi muito mais do que se imaginava. Não se imaginava que o Inter fosse ser campeão da América, campeão do mundo, né? Então surgiu ali muito mais do que um capitão, muito mais do que um ídolo, muito mais do que uma grande expressão futebolística. Surgiu ali um cara que se tornou, dentro do Internacional, uma referência histórica. Dificilmente vai aparecer um outro Fernandão. E hoje, já 4 anos sem Fernandão. Dia de alegria, porque subiu o nosso Aimoré. Eu digo nosso porque eu morei 10 anos em São Leopoldo. Meu cunhado Felipe Becker foi presidente do Aimoré. Minha irmã trabalhou no Aimoré. Então, o Aimoré é um querido clube de São Leopoldo. É difícil até para o Aimoré não ser bumerangue, vai e volta, vai e volta. É muito difícil. A comunidade ajuda pouco, não é uma comunidade muito grande, a tradição não segura ninguém, né? Nós estamos vendo aí o esportivo, que há pouco estava falando aqui o doutor Renato Moreira, a dificuldade para voltar, né? O Pelotas também não conseguiu voltar no primeiro ano, o Caxias teve que fazer um esforço extraordinário, e o Caxias ainda deu azar, né? No ano que voltou só subia um. O Caxias teve que fazer um negócio assim. O Brasil de Pelotas teve que gramear muito. Mas agora o Brasil de Farroupilha, que bateu na trave 10 anos, caiu para a Série C. O Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul, achei que nunca mais ia ver o Santa Cruz caindo para B, o Santa Cruz caiu para C. Então é muito difícil. Está aqui também o Ricardo Gonça, que é da radialista, narrador da Rádio Estação Web, que está crescendo muito nesse mercado, muito mesmo. Tem a Rádio Galera, a Rádio Pachola, a Rádio Íntia, tem 500 rádios aí, né, no interior. Rádio Grêmio, só que a Rádio Grêmio transmite também em FM. Né? A deles ainda o esforço é maior ainda, que é só o web, né? Só o web. Né? A Íntia agora está transmitindo jogos em FM, mas tem uma longa programação na internet que também grameiam muito, né? E tem os clubes, né? As rádios dos clubes, a Rádio Índio Capilé, existe a rádio lá de São Leopoldo, Rádio Índio Capilé, tem a Rádio Inter também agora, né? Enfim, é um esforço extraordinário, né, Ricardo? Que se faz, realmente. Chega pertinho do microfone aí para ficar mais bonita a tua voz ainda do que já é, entendeu? Essa história de rádio de clube, Rec, para ter uma ideia, a situação do Atlético Paranaense é tão grave que o comentarista da rádio do clube estava pedindo a cabeça do técnico no último jogo agora com o Sport. Pois é, agora imagina, né, doutor Renato, já entrando, pegando a deixa do Maurício, esse troço de moderno e antiquado, né, e mapa de calor, e analista de desempenho, não sei o quê, tudo se resume ao seguinte: se fizer entrar a bola naquela casinha,
Mas são tecnologias. Pode ser até jogando feio. Né? Parreira jogou feio, depois de 24 anos, o Brasil ganhou de novo, né? E o Filipão também não jogava bonito no passado, pelo menos. Mas tinha bons jogadores. É evidente. Mas sem bons jogadores você não ganha. Agora, o Filipão foi campeão da Copa do Brasil com o Criciúma. Foi. Roberto Cavalo, Griso. Exatamente. O Enio Andrade foi campeão brasileiro com o Curitiba. Com o Lela na ponta direita. Então, existem alguns treinadores que conseguem, mesmo com valores um pouco mais modestos, conquistar títulos. Enfim, agora, também, Rec, eu acho que tendo à disposição todas essas esses novos conhecimentos que foram aportados à ciência do esporte, eu acho que é obrigação de clubes grandes, como é o caso do Grêmio, acompanhar e ter esses profissionais à sua disposição, né? Mas o Fernando certo Diniz... que no final, se não botar a bola lá dentro, se a bola bater no poste, o Palmeiras acaba ganhando de 2-0. O Fernando Diniz seria, né, Ricardo, Maurício, mais ou menos uma espécie de o próximo. Né? Que o Roger era sempre o próximo de qualquer clube. Depois que fez aquele trabalho maravilhoso, revolucionário, diferente no Grêmio. O Grêmio era bonito de ver jogar. O Roger meteu o Grêmio na Libertadores da América. A gente falava que tinha crise técnica com o Filipão, crise de relacionamento. Os jovens não eram tão bons assim. O Roger chegou nos 5, 6 primeiros jogos, teve alguma dificuldade, foi crescendo, se viu o jogo, foi para Libertadores. Aí foi mal na Libertadores, foi mal no Gauchão, aí na Copa do Brasil estava meio cambaleante, caiu, entrou o Renato e nós sabemos no que deu, ganhou 4 títulos merecidos, o Grêmio joga bem, né? Mas o próximo seria o Fernando Diniz, porque não surgiu outro assim, o Jairzinho, mas é um futebol normal, o Zé Ricardo, futebol normal. Né? Aquele que chama atenção, toque rápido, não segura mais que 8 segundos, o zagueiro vira volante, o volante vira meia, o meia vira atacante, né? O esquema bem definidinho, velocidade, sem errar passe, e a gente olhando para o campo e gostando de ver na televisão. Ontem ficou bonito de ver o jogo do Grêmio com os dois técnicos treinando bem aqui. Foi um belo jogo. Uma pena, acho que foi um resultado que não traduziu totalmente o jogo, a partida, né? Porque, a meu ver, teria sido mais justo um empate, pelo que os dois fizeram. Ou uma diferença mínima para qualquer lado. Uma diferença mínima, mas aí, claro, quando o Grêmio sofreu o gol e o Renato abriu mão do meio de campo, eu ainda comentei, olha, vamos tomar o segundo. Ficou muito franco. E aí foi a consequência daquilo, né? Quem tem Dudu e o William Bigode num contra-ataque... Evidentemente, e quando você tem um jogador que é volante por origem, não é? E que também consegue fazer a aproximação com o ataque de forma muito efetiva, cobre, e é um polivalente, como é o caso do Ramiro, e você precisa substituí-lo, você dificilmente vai encontrar alguém com as mesmas características. No caso do Grêmio, por exemplo, não há. O Lima é atacante. O Lima é atacante, então aí você vai ou fazer uma equipe mais armandinha, mais franca, ou você vai fechar um pouco mais. Na minha concepção de futebol, eu fecharia, para você ter consistência no meio campo. Cícero. Exato, Jailson ou Cícero, ou mesmo o Michel liberando o Michel Michael. Só depois da Copa, né? Ontem excepcionalmente. Não, falando em tese, podia ser o Michel. Exato, né? Mas, adianta enfim, o Arthur, deixa exatamente, o Michel lá. mas em tese poderia ser. Podia ser. Não, o caso da situação específica, mas poderia ser. O Renato tem optado pela primeira opção e não tem funcionado. O Grêmio jogou contra o Bahia, depois que saiu o Ramiro, o Bahia dominou o meio campo do Grêmio. O Grêmio foi mais efetivo, e o Bahia não é o Palmeiras. Agora você vai para uma partida com o Palmeiras, né? Tendo um jogador que é excepcional, como é o caso do Luan, por vezes cumprindo a função que cabia ao Ramiro, o Luan lá pelas tantas estava marcando o Dudu na área do Grêmio. Estava atrás da linha dos volantes, né? Não dá, não vai funcionar. Então, na minha concepção, acho que o Renato está pecando, né? Porque ele reconstruiria melhor, né, o meio-campo gremista, colocando um volante, né, e liberando mais, quem sabe, o
o Luan para se aproximar mais do ataque. Como tá, não vai funcionar. O Lima até não é um mau jogador, né? Ele precisa evoluir muito também, um jogador ainda jovem, precisa evoluir. Está muito abaixo da média dos titulares do Grêmio, né? E ontem até não foi mal. Ele em si, naquilo que ele sabe fazer, não foi mal. Mas ele nunca será o Ramiro. Não. Não adianta pedir. O próprio Ramiro, ele não será. Para ser o que é o Ramiro, demorou 5 anos. O Ramiro para ser o Ramiro. Ele já tinha, olha a característica. Né? Veja só, se tu lembrares, na época, a primeira passagem do Renato no Grêmio, o Ramiro já era algo muito parecido com o que ele joga hoje. Depois não, aí recuaram o Ramiro, ele perdeu espaço, né? E não foi mais utilizado naquela posição. Isso. Né? E quando foi embora o número 8, o Juliano, o Renato, de forma muito inteligente, porque vai ser o Pedro Rocha o substituto do Juliano. O Pedro Rocha seria outro que não teria condições de substituir o Juliano. Mas o Ramiro, sim. E acho que o Ramiro substitui o Juliano até com qualidade superior. Por quê? Porque ele dá um acréscimo na marcação que o Juliano não dava. O Juliano voltava, ocupava bem o espaço. Mas a marcação é um marcador que chega. Eu mordi a língua, doutor. Mas ele é primeiro um marcador. Ele é, antes de tudo, um marcador. Essa é a questão. É difícil a gente dizer isso, né? Eu mordi a língua. Eu achei que o Ramiro não ia chegar a tanto. Vou passar a bola pro Ricardo, só deixa eu ler aqui um recado. Fernanda Bisotto Costa e Filhos convidam para a missa dos 4 anos de passagem do Grande Fernandão, dia 7 de junho, hoje, às 19h15, na Capela Nossa Senhora das Vitórias, lá no Beira-Rio. E tem um pensamento aqui que diz no alerta para a missa: a vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do meu coração. Quer dizer, dizer adeus não quer dizer eliminar a pessoa, né? Só dar um adeus, até logo, até breve. Missa de 4 anos da passagem do Fernandão, hoje, 19h15. Fernandão, claro que com características diferentes, lembra muito assim, para citar um do outro lado, o Alcindo, né? Um cara querido, né? Uma boa mensagem sempre, né? O Alcindo era um cara querido, assim, com trânsito nas duas torcidas. O Tinga também, assim, né? Tinga também tem essa... Tem esse trânsito. Foi um líder do Internacional, um cara que sempre tratou todos com muito respeito, né? Então, realmente é uma pena que tenha acontecido isso. Aliás, ele fazia exatamente o contrário, né? De vez em quando ele tinha que mandar os caras menos. Vamos baixar a crista aí que não é para tanto. Pois então, talvez isso aí também esteja precisando para o Grêmio, né? Porque lá pelas tantas, aí, pelo março até meados de abril, o Grêmio é o melhor futebol do Brasil. Você acha que isso faz mal? Faz mal. Mas não é verdade? Eu acho que foi. Naquele momento foi. Naquele momento foi. Só que tem um... Aí perdeu vários. Você perde o fio, né? Vira o fio. Né? Eu acho que, claro, que é muito bom para qualquer profissional ter os seus méritos reconhecidos, em qualquer área. Né? Mas você não pode também achar que sem o trabalho, você tem que sempre lembrar do quanto você trabalhou para chegar naquele ponto. Né? E esse excesso de entusiasmo que a gente vê, muitas vezes ele acaba fazendo com que as pessoas, né, esqueçam um pouco o quanto tiveram que dar duro, o quanto sofreram para alcançar aquele objetivo lá. E eu acho que o Grêmio também um pouco se perdeu nesse excesso de otimismo e excesso de autoconfiança. Ricardo. Olá, olá amigos da mesa, uma boa tarde para todo mundo. Falando rapidamente ali da questão da rádio web, né, onde a gente cruza na área, cabeceia e faz o gol. Então a gente faz um trabalho bem forte, bem bacana, acompanhando as equipes. Tendo o prazer de trabalhar com a Clairene, quero mandar um grande abraço, que está aí nos vendo. Né, uma mulher que começou como comentarista, está como narradora, está fazendo história e a gente junto lá com ela. Eu sou oriundo de rádio comunitária, trabalhando em Alvorada, né, que é a minha cidade lá também. O pessoal está todo mundo de olho aí no preliminar. E agora a gente acompanha muito futsal, né? Tu vem falando das comunidades do interior do estado e como é forte a movimentação do futsal. O futsal ainda é o esporte mais praticado, né? Eu acho que o futsal tem mais
bocha e acho que depois vem o futsal. É que o futsal tem muito nas escolas, né, Rec? Muitas escolas não tem um espaço para ter uma quadra de futebol, mas tem a quadrinha de futsal e por isso aumenta muito o número de... Mas tem uma época que o Fut 7 tinha passado o futebol de salão. Futebol 7. Mas... Isso pelas quadras de aluguel, pela prática dos adultos, né? Mas se a gente colocar os jovens na hoje é o futsal, depois o Fut né? 7, mas acho que bocha ainda tem mais gente que joga. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Bocha é outro esporte, né? De mais veterano. E é impressionante como isso movimenta as comunidades aqui de Boa, tanto a... Eu lembro dos jogadores de futebol de salão, de Lagoa Vermelha até hoje, o Branco, Carlinhos Ranguete, que eu ia lá torcer para a Juve. Não tinha muito futebol de salão, tinha já o futebol de salão, mas ele era incipiente, era o futebol de campinho mesmo. Em todas as ligas, né? Futsal, Série Ouro, Prata e Bronze. Tudo. Nós estamos acompanhando a Prata porque estamos acompanhando a Ser Alvorada, que é uma equipe da região metropolitana, que fica mais próxima até a questão de transmissão. Gasolina cara. E aí a gente acompanha os jogos só locais, né? Os jogos quando viaja, aí sim a gente só acompanha de longe. Mas é um trabalho muito bacana e é um trabalho... Vocês narram os jogos que são feitos em Alvorada. Sim. Inclusive agora, próximo sábado, às 20 horas, estaremos lá cobrindo Ser Alvorada e a Belk, que é de Boa Vista do Buricá. A estação web narra tudo. Grêmio, Internacional. Grêmio, Internacional, Canoas, Vôlei, acompanha os jogos da Superliga quando são aqui e também a Liga Futsal. Acaba dando um trabalho, fazendo trabalho. É dedicada especificamente ao esporte ou tem outro? Não, ela tem uma programação de notícias, entretenimento, variedades, ampliando o leque, mas o esporte é a parte mais forte da rádio, é o foco. A grande vantagem é que não tem que comprar prefixo. A desvantagem é que tem um alcance diferente. Sim. É o alcance da internet. Né? Não tem o tal do radinho, né? Não tem o FM que todo mundo no celular tem, mas tem a internet que hoje todo mundo também tem. Todo mundo também celular, tem. Claro. É só uma questão de adaptação. Assim como, por exemplo... de futuro. Os nossos programas frequentemente recebem mensagens da Europa, da América do Norte, de espectadores que estão no Facebook, que é uma plataforma que todo mundo usa. O Zaque disse ontem, o Zaque esteve aqui, o Luiz Fernando, que o filho dele está no Canadá, né? Se não me engano, no Canadá. Canadá ou Estados Unidos? E assiste todos os dias pelo Facebook. facebook.com/Luiz Carlos Rec. Pelo Facebook, por exemplo, o Sandro Cash, que é de Guarapuava. Tá nos assistindo, mandando mensagem. O Wagner Cruz está provocando, o Dr. Renato Moreira está dizendo que o Grêmio voltou a ser um time comum. Não. Ele forçou um pouco a amizade. Tem 4 convocados pelo título. Né? Aí não dá, né? Eu acho que... O senhor foi aliviar, já se agrandou. Se agrandou. Mas o que tem de torcedor que queria um time comum desses que nem o Grêmio... Vamos recolocar as coisas. O senhor quis dizer que mesmo os grandes têm que ser humildes. É isso aí. Porque o Grêmio, claro que a gente está triste com a derrota, mas nós estamos a 4 pontos do líder. Ganhando do América já é vice. E com um bom plantel, e com uma capacidade de reação que é considerável, né? Então o Grêmio está pagando também o preço do seu sucesso, porque todos querem ganhar do Grêmio, todos vêm, quem não tem condições de vir aqui e atacar o Grêmio, como é o caso do Palmeiras, que tem um baita de um plantel, tem um grande treinador e excelentes jogadores, vem aqui fechadinho jogar como time de interior. Essa é a realidade do Grêmio. E também o Grêmio tem encontrado dificuldades para vencer essas equipes menores que vão à arena fechadinho e não conseguem, e cuja pretensão é sair dali sem perder. Então, são duas questões que o Grêmio tem que saber administrar. Uma, quando for enfrentar um adversário da sua grandeza, como é o caso do Palmeiras, quem sabe compor melhor o meio-campo. E quando forem encontrar aquelas equipes forem jogar, enfrentar aquelas equipes menores que vão à arena só para se defender, tem que saber encontrar uma solução de ataque mais efetiva. Por falar em ataque, pessoal... Ricardo Gonça, da Rádio Estação Web. Vamos embora. Por falar em ataque, o Grêmio tem feito pouquíssimos gols jogando dentro da arena. Já faz, acho que o último jogo com gols foi contra o Santos, a equipe titular, se não me engano. E o André tem sido o grande, pelo menos de ontem para hoje, o grande vilão. Se cobra muito. Claro que sempre se sente falta de quem não está, no caso do Jael. Mas quem diria, né? Essa falta, quem diria? Né? Hoje
Deus o livre. Mas a falta de gols do André é mais por uma baixa na qualidade dele, né, oscilando, ou até o esquema não está também colaborando para que o 90 do Grêmio faça gols? Eu acho que, primeiro, ele ainda não se adaptou ao esquema do Grêmio. Segundo, ele não está numa boa fase técnica, isso é evidente. O André não justificou o altíssimo investimento que o Grêmio fez nele, né, até aqui. Mas nós temos aí uma parada para a Copa do Mundo e acho que é o momento em que ele vai ter que se encontrar com os companheiros e aprender a jogar com o time do Grêmio, porque ele certamente não esqueceu como é que se joga futebol. Ele é um bom centroavante, já mostrou isso. O histórico dele mostra que ele é um bom jogador de futebol. E parecia que ia ser fácil. E parecia que ia ser fácil porque ele tem justamente uma característica, estilo de toque de bola, mas não está sendo. Então, cabe aí ao Renato, a comissão técnica do Grêmio, trabalhar para que ele se adapte, e a ele, principalmente, procurar se adaptar de uma forma melhor. Ele está correndo, está suando a camiseta, mas não está perdido em campo, está mal, tecnicamente mal também, não se adaptou. E quando a TV filma ele de perto, porque na arena a gente enxerga o jogador de longe, quando a TV filma ele de perto, ele está assustado. Agora também não dá para pegar o sujeito para Cristo por uma situação que o Grêmio passou. É a segunda não é um Cristo por ano, né? É lógico. O ano passado era o Jael. É a segunda derrota do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Não é o fim do mundo. Não perdemos para qualquer time, perdemos para o Palmeiras. Assim como o Palmeiras nos ganhou aqui, o Grêmio pode ir lá na arena do Palmeiras lá e ganhar deles também. Entendeu? Não há nenhum impedimento nisso. O Sport Recife ganhou há poucos dias. Né? Então são coisas que são do futebol. Ontem nós tivemos um grande jogo, duas grandes equipes se enfrentaram. O Grêmio sofreu com a baixa de dois dos seus principais jogadores, o caso do Ramiro e do Maicon, depois saiu, né? Estava jogando bem no primeiro tempo. Também? Saiu o aí já Arthur por opção no final e por opção do treino. Não sei se ele já estava cansado, porque vinha voltando, enfim. Mas aí no final as substituições do Renato ali já mostravam que só... Por sorte, nós conseguiríamos, quem sabe, empatar a partida. Já era um time misto, né? O Grêmio no final já era quase um time misto. Tinha o Everton e o Luan. Mas quando se pega e o Everton ontem também não foi bem. Não. O Everton foi bem marcado e jogou abaixo do que ele está jogando. Ele está numa fase extraordinária. Ontem não foi tão bem assim. Mas quando se pega o Grêmio, o sistema de marcação do Grêmio começou o jogo sem o Ramiro, que é uma peça importante. Um jogador que faz um elo de ligação com o ataque, mas ajuda muito na defesa. Mas antes de tudo, ele ajuda no meio campo e na defesa. Ajuda muito. No intervalo, perde o Maicon, que é também um dos principais jogadores dessa temporada. O Maicon, esse ano, está jogando tanto quanto... Está gastando a bola, exatamente. Fazendo justiça à convocação para a seleção. E aí tu perde 2 de 3 em um setor, e aí depois tu perde o Arthur ainda. É complicado exigir um resultado numa situação tão adversa, né? É evidente que sim. E como eu digo, não há nenhum problema numa equipe do tamanho do Grêmio perder para o Palmeiras, sabendo o Palmeiras o plantel que tem. E o treinador, enfim, é um clássico do futebol brasileiro. Se o Grêmio tivesse empatado na Bahia e empatado com o Palmeiras, não teria nenhum absurdo. E teria feito um ponto a menos. Porque o Grêmio não jogou bem na Bahia, podia ter empatado lá. E o Bahia desesperado, precisava ganhar em casa. O Grêmio sem Luan e Arthur, né, jogou lá e ganhou do Bahia por 2-0. Mas ali, essa é a crítica que eu faço ao Renato, ali já dava para ver que, na minha ótica, eu acho que já há um bom tempo dá para ver que quando não joga o Ramiro, ou quando não joga outro volante, quando são os dois volantes, ele substitui por volante, certo? Mas quando não joga o Ramiro, tem que buscar alguém que saiba compor ali. Era para ser o Michael Suel, mas não foi. Outro que também não se justificou, né? Não justificou, né? E aí quem estava jogando era o Alisson. Não, sabe quem jogou lá atrás e jogou bem? O Alisson ainda, pela força que tem, não que ele... Pela força que tem, ele compensava
a não ausência, marcação. A não marcação, porque ele também volta a aprender um pouco. Mas aí você começa a perder esses campeonatos longos, como é o Campeonato Brasileiro. Lá atrás quem compôs bem ali, mas foi pouco tempo, que depois também não jogou mais, foi o Léo Moura. Mas não tem mais força para isso. Não tem mais, mas ele num período curto ele até... Não dá para exigir do Léo Moura o que ele não pode dar. É um fracasso, um jogador excepcional. Mas ele tem a limitação física de quem tem 39 anos. Sabe que eu estou preocupado com esse negócio do Léo Moura. O que houve com ele agora? Diz que passou mal à noite na explicação do Renato. Não sei. Ele disse, ontem à noite se sentiu mal. Então não é lesão muscular. Se fosse lesão muscular, ele não tinha concentrado. Alguma coisa que comeu, algum vírus. Essa é a época do ano. Calor, né? Baixa temperatura. Daqui a pouco vem a umidade. Porto Alegre é complicado. Mas acho que o problema dele é de umidade mesmo. Umidade avançada. Ai. Que bobagem. Já que você está falando de um extremo da carreira de... eu acho que o meu problema também é de umidade. O meu também. Umidade avançada. Já que vocês estão falando de um extremo da carreira de futebol, que é a reta final, que é quando o jogador já está com a idade avançada. Quem está bem no outro lado, está no início da carreira, é o Rodrigo dos Santos, que está sendo vendido, segundo o jornal Marca da Espanha, por 45 milhões de euros para o Real Madrid. Outro de 45? Outro, mesmo valor do Vinícius Júnior. O do Grêmio vai ser uns 35 que o Grêmio vai embolsar. 30 é arrancada, e depois tem o alho. Tem os gatilhos. Tem o alho, 35. 35 um, 45 outro, 45 outro. E tem mais um menino 45 também é o valor total. Aí tem empresário, tem isso, tem aquilo outro. 45, a proposta divulgada pelo Marca, o Marca divulgou uma notícia hoje pela manhã, dizendo que o negócio está fechado. O mais barato desses bonzinhos novos aí, bonzinhos que eu digo, que a gente não sabe o tamanho que vão chegar, é o Paulinho do Vasco, né? Foi por 18, né? 18 de euros. 18, 30... 35, vou botar o Arthur, porque o Arthur tem os gatilhos e tal, e tem aquelas coisas que ele pode atingir, convocações, não sei mais o que, se for tantas vezes titular. Isso aí é aleatório. Né? O Rodrigo e o Vinícius Júnior. Já são 4 para a próxima geração aí, hein? Mas o que chama a atenção é Rodrigo e Vinícius Júnior. São 2 jogadores que sequer completaram 18 anos. O Vinícius Júnior sequer tinha atuado pelo Flamengo quando foi contratado. E o Real Madrid chega aqui e bota 45 milhões de euros. Tivemos 2 fenômenos no passado, 3. Denilson, eu lembro que eu estava fazendo a cobertura da seleção brasileira, atrás da goleira, lá em Marseille, chegou a informação que o Denilson tinha sido vendido por 37 milhões de dólares pelo São Paulo. Nós todos quase infartamos. Mas que dinheiro é esse? Que não tinha esse dinheiro no futebol brasileiro. Que dinheiro é esse? Depois o Pato, o Milan veio aqui e disse, não, eu pago a multa e vocês que se danem. Nós levamos esse guri e pronto, levaram o guri. Depois o Inter vendeu o Oscar. Também vendeu bem. Vendeu o Oscar. Mas essa E agora o Grêmio, né? O Grêmio vendeu bem o Pedro Rocha também, mas não foi tanto, foi uns 13, 14. Que aí o Inter já tinha pego pelo Fredinho, já tinha o Rockenbach, já tinha... Fredinho, que aliás... O Grêmio vendeu o Carlos Eduardo por 11 ou 12 também, né? Foi na tua época. Não, não estava mais. Mas ele surgiu na tua época. Surgiu, eu estava lá, mas já foi vendido depois. Fredinho, mas foi vendido bem também. Fredinho, que aliás agora no treino da seleção, que está acontecendo ainda no CT do Tottenham, numa dividida com o Casemiro, sentiu o tornozelo e saiu. O Fredinho. Mas aí foi preservado. Ficou uns dias sem treinar. Isso tudo afeta, né? Sem dúvida. Mas os números do Rodrigo, Rex... o próximo que vai, estava lembrando aqui o Bruno, é o Paquetá. Também é da nova geração. Também, e já apareceu em pré-lista de Copa, isso e ajuda a dar uma valorizada. É o Mengão, agora sou Mengão. Segundo o Diário Marca, negócio estaria fechado por 45 milhões de euros. A multa dele era de 50 milhões de euros em contrato. Então se conseguiu uma negociação. Imagina o Ronaldinho hoje, começando no Grêmio, e o dinheiro sendo do Grêmio, 100 milhões de euros. Né? Olha, saindo do Brasil é difícil, 100 milhões de euros. Na época teve propostas que superaram 50 milhões de dólares. Aqui? Aqui, recebeu propostas da Inglaterra que superaram 50 milhões de dólares. Aquela não foi 27 também? Foi 27.
de um time pequeno até da Inglaterra. Não acho. Eu acho que não sei se era Não, time não, ou se era um empresário Leeds, propondo. não era Leeds, era um time empresário. Clube pequeno. Pois é, Mas era uma fortuna também. E aí deu aquele problema todo contratual, ele acabou saindo. por 5, 6, né? Depois o Grêmio buscou, né? Foi uma multa lá e tal. O Rodrigo, um Y do Santos, que está sendo vendido, completa 18 anos no início do ano que vem. Aí o Santos está barganhando nesse negócio só o até quando fica com ele. A tendência é que fique até julho do próximo ano com ele. Então teria aí mais um ano. E o Santos não se ajeita, hein? Vende. Vendeu o Neymar, não se ajeitou. Não, mas também não recebeu tudo, pagaram pelo Neymar, né? E o Rodrigo ainda receberia, segundo o Marca, 7 milhões de euros de luvas para fechar. Tá bom, né? Eu aceitaria. E o senhor estudou ele também. O senhor estudou. Eu aceitaria essa proposta. Não, e quando a gente fala em 45 milhões de euros hoje, na cotação atual, na cotação quase assim, do dia 7 de junho, a gente está falando em mais de 200 milhões de reais. Vou fazer o seguinte, a gente já volta na sequência aqui do nosso preliminar, a imagem do futebol, já projetando, tá pertinho, né? Grêmio e América. Eu espero que o torcedor faça a leitura correta desse jogo, né? Não pôde ir porque era 9h45 da noite, depois tinha que trabalhar no outro dia de manhã. É 4 da tarde, é domingo, é um bom jogo. Esse time do América é chato, quase eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, estava eliminando, né? Estava eliminando, não, estava indo para os pênaltis, né? E aí o Palmeiras foi buscar um gol, justamente desse William Bigode aí. Marcos Rocha cabeceou e ele cabeceou de novo, foi um negócio meio... Bom jogador, velho. E esse jogo, o torcedor do Grêmio tem que entender que o Grêmio tem que fazer os 3 pontos. Não existe 3 pontos na marra, mas com a ajuda do torcedor fica mais fácil e até para prestigiar. Contra esses tem obrigação. Obrigação se tu quiseres ficar lá na ponta da tabela, né? Não pode ratear. Não pode ratear. Lembra em 2008 o que aconteceu com o Grêmio? Perdeu para o Figueirense e para o Goiás. Exatamente. Né? E perdeu o campeonato no final para o São Paulo. Praticamente ganho. Então, o torcedor tem que entender. E o Inter vai pegar um Santos já desesperado. Se o Santos perder para o Internacional, vai entrar na zona. Está com 10 pontos, vai ficar com um jogo a menos, é verdade. Mas se perder para o Internacional, e pode perder, né? O Internacional terá o Dourado de volta, a gente já vai falar sobre o noticiário da dupla. Mas o Santos vai jogar uma partida desesperada. Se o Inter for inteligente para jogar, pode usufruir disso também. Teremos um bom final de semana. O Juventude e o Brasil de Pelotas também jogam, né? E é uma situação ainda de perigo dos dois. E mais uma vez, parabéns ao Índio Capilé. Já voltamos. Grêmio perdeu por 2-0 para o Palmeiras ontem na Arena. Com a derrota permaneceu com 16 pontos, é o 6º colocado. Está nos critérios, deixando o Internacional em 7º. Em 5 jogos dentro da Arena na competição, Tricolor tem apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Em 10 jogos, né? 5 em casa e 5 fora. E agora, antes da Copa, serão 12 rodadas. Será mais 1 em casa e 1 fora contra o Sport Recife. Em casa contra o América, domingo, 16 horas. Marcou gols apenas contra o Santos na 4ª rodada. 0-0 com o Atlético Paranaense, 5-1 no Santos, 0-0 com o Inter, 0-0 com o Fluminense e perdeu para o Palmeiras por 2-0. Eu repito, 4 horas com todo torcedor do Grêmio presente, né? Todos que puderem, obviamente, contra o América, 4 da tarde na Arena. No Inter, as boas notícias estão de volta, né? O Internacional era uma usina de produzir más notícias. O Inter lucrou mais de 11 milhões de reais com as negociações de Fred e Anselmo. Dinheiro que vai entrar ligeirinho. O clube ainda deve concluir a venda do Valdívia para o Al-Weda, da Arábia Saudita. Colorado volta a campo no domingo às 19 horas contra o Santos na Vila Belmiro. O Inter vai ter que mandar um presente especial para esse Carille, né? Pelo menos um charuto cubano, um vinho aí desses, né? Possível. Levar o Valdívia e o Anselmo, esse homem vale ouro pro Só falta levar o Bob também, ou o Serras, aí fecha todas, né? E agora está me lembrando que o Fernandinho levou o Otero também do Atlético Mineiro. O Aimoré com gol de Marco Antônio, é ele que veio hoje à noite aqui? A gente está tentando trazer acho que vai ser um vice-presidente do Aimoré, né? O Ronaldo, né?
Vieira. Com gol de Marco Antônio, o Aimoré venceu o Ipiranga ontem no Cristo Rei e está de volta à elite do Campeonato Gaúcho. Jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Tá aí, ó, a festa do Aimoré. Bota de novo aí que eu tava aí, ó. É isso aí, muita alegria. Aimoré está de volta, o grande índio Capilé. Jogos de ontem no Campeonato Brasileiro, vitória 1-0 na Chapecoense na Berlinda. Se o Bahia ganhar hoje do Paraná, no Paraná, a Chapecoense entra na zona, e depois de entrar na zona não é fácil sair, né, doutor? Aí tem cara que fica anos. Não, se gosta da zona. Zona é um negócio que é complicado. Às vezes o cara quer sair, sabe como é? Botafogo e Ceará 0-0, o Lisca estreou com um empate fora de casa. Corinthians e Santos 1-1, Sport 1-0 no Atlético Paranaense, Cruzeiro e Vasco 1-1, Vasco arrancou um pontinho aí, ó. E o Grêmio perdeu em casa pro Palmeiras. Hoje tem Fluminense e Flamengo, América Mineiro e Atlético Mineiro, e tem também o jogo do Paraná contra o Bahia. Fluminense e Flamengo no Mané Garrincha, com todos os ingressos vendidos. É isso, sempre que se faz em Brasília, clássico Fla-Flu, ou contra o Vasco em determinado momento lotou. Mas teve um jogo Vasco e Flamengo que eles levaram para lá só para dar briga, lembra? Sim, foi lamentável. Uma tristeza aqui. É que também tem uma coisa, né, que às vezes levam para Brasília e pensam, Brasília o povo tem dinheiro e vão cobrar o valor do ingresso que for. E aí não consegue, né? Não consegue público. Na Série B, 9 da noite tem Brasil de Pelotas e Ponte Preta no sábado, e amanhã 19h15 lá no Estádio do Café, Londrina e Juventude. Eu fiz uma vez um jogo no Estádio do Café, Internacional e Londrina, em 1993. O técnico era Enio Andrade e o Inter foi eliminado pelo Londrina no jogo de volta aqui. E arrumei uma encrenca com o Gainete. O filho do Gainete, eu sei que assiste o programa, porque esses tempos estava nos seguindo. Mas eu arrumei uma encrenca com o Gainete, que eu disse que o Gainete não quis emprestar o campo pro Internacional, e ele enlouqueceu. Eu fui entrevistar ele, disse, pra ti não dou entrevista. E tu me arrumou uma encrenca, me jogou contra a torcida do Internacional, e eu disse, mas eu não sou tão poderoso assim, seu Gainete. Né? Mas o Gainete era uma figura extraordinária. Mas esse jogo aí, só para lembrar, amanhã tem Londrina e Juventude lá no Estádio do Café. E quem me contou na época, agora citar fica até ruim, mas foi o seu Enio Andrade. Seu Enio Andrade, que era discreto, não fazia fofoca. Mas como é que eu vou treinar lá se o Gainete não deixa? Já voltamos. Fernandinho, que está sempre atento, diz que esse dinheiro do Rodrigo é dinheiro de cafezinho para eles. Eles recebem a primeira fase da Champions, 200 milhões de euros. Não, de reais. De reais. 5 milhões de euros. Não, eles recebem um Rodrigo para participar da primeira fase. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Que coisa, né? Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, 3061-6262. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga, tem os melhores serviços personalizados para seu veículo, e você pode também abastecer no Posto Boqueirão e no Posto Universitário a gasolina OctaPro. Abasteça 10 litros de OctaPro e ganhe um brinde exclusivo. Confira também a loja de conveniência, com espaço agradável para o lanche ou cafezinho, e a Beer Cave, que é um freezer que é uma verdadeira caverna, com as melhores bebidas. Posto Boqueirão, em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui em frente ao campus da Umbra. Golaço, assessoria ao consumidor, defende consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos, reduz de forma imediata em 50% a prestação do veículo. Liga agora, consulta gratuita, 0800 606 1616. Um cliente da Golaço financiou um veículo com prestação de 950, reduziu para 475, vantagem inicial de R$20 mil. Ligue, garanta 50% de desconto na prestação do seu veículo. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, redução imediata de 50%, ligue agora, consulta gratuita, 0800 606 1616. 0800 606 1616. Funerária São Miguel.
Mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265, Funerária São Miguel. Tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Nessa brincadeira aí da Champions League, só para exemplificar como é que funciona lá. 12 milhões e 700 mil euros é só por entrar na fase de grupos. Ganha mais 1,5 milhão de euros por vitória, ou $500 mil por empate. Chegando às oitavas de final, ganha mais 6 milhões. Nas quartas de final, mais 6,5 milhões. E as semifinais, 7,5 milhões. Então não é tanto dinheiro assim. Como não? Não dá bem menos. Dá bem menos do que 200 e poucos. Não, isso aqui é de euros. Sim, 200 e pouco de reais. Mas não é para a primeira fase. Pode ganhar 200 se for campeão. Não, pode ganhar, mas vai somando a cada vitória. Tem várias mas aí tem várias variáveis. Mas aí tem que. Não, estava achando muito mumu isso. O Fernandinho me botou numa fria aqui, Fernandinho, mas nós acertamos. E o ganhador da Champions ainda ganha, além de todas as cotas de fase, mais 15,5 milhões só pelo título. Ele está contestando aqui. Deve ter alguma coisa de patrocínio de... daqui a pouco a gente somando tudo. Seja o valor da UEFA. Isso aqui é o valor da UEFA, tem mais outros valores que podem ser repassados. E falando em valores... Vai distribuir 9 bi no total, tá? Sim. Falando em valores de outros mercados, aqui no Brasil os clubes deram a internet para Globo, para o esporte interativo. Venderam, né? Mas botaram no pacote, entrou no pacote. Entrou no contrapeso. Na Premier League, a Amazon comprou um pacote de 20 jogos por temporada a partir da temporada 19 e 20. Não sabe ainda como vai utilizar, mas pode criar um canal de streaming e tudo mais. É um novo player no mercado. Sem dúvida. Está crescendo para isso. A Ásia, China, primeiro o Japão, né? E agora a China. E China a gente sabe que são alguns milhões de consumidores, né? Tem muito interesse nessas competições europeias e tem torcidas lá. E é uma pena porque o futebol brasileiro já teve algo parecido em relação ao Japão. O Japão, quando começou a praticar o futebol, buscou muita gente aqui no Brasil. Zico, Cerezo? Sim, o Grêmio tinha o Grêmio, isso lá em 90, e quando nós começamos a licenciar produtos do Grêmio, que eu era o vice-presidente jurídico à época, isso foi em 1994, 95, nós fomos bicampeões da América e fomos jogar 2 vezes em Tóquio. A primeira, em março, eu estava junto, fomos jogar uma partida contra o Verde Kawasaki para disputar uma Copa comemorativa, uma partida comemorativa aos 100 anos de tratado de amizade do Brasil com o Japão. E ali fizemos uma parceria com uma equipe, com um clube japonês, no qual eles usavam a nossa camiseta e pagavam para o Grêmio para usar a nossa camiseta, e tinha também um intercâmbio de jogadores. Eu acho que o Brasil perdeu esse mercado definitivamente para os europeus. Que era um mercado nosso já aberto, já feito. Feito, e nós fomos pouco a pouco perdendo esse mercado para os japoneses. Para os europeus, perdão. Nós ainda temos muito que gramear. Muito. Valeu, obrigado, doutor Renato. Eu que agradeço. Obrigado, Ricardo Gonçalves. Obrigado e parabéns aí pela efetividade. Vocês conseguem fazer coisas. Obrigado, Rec. Obrigado, Maurício. Grande prazer, Renato. Da mesma forma, um prazer. E sucesso até a próxima. Valeu, Maurício. 19 horas, tem mais.